é o nosso jogo Safari Encaixe. Você recebe em PDF um safari. Observe que os animais, eles estão todos em posições estratégicas. Então, eu tenho o elefante, que tem um leão na frente, tem um tucano em cima. Então, a criança vai ter que prestar atenção nesses detalhes para montar o cenário exatamente igual. O macaco está em cima do touro. O jacaré está na frente do touro. A zebra, ela está atrás do hipopótamo, da girafa e do elefante. Então, a criança ela vai ter que observar todos esses detalhes para poder fazer a montagem, tá? Então, vocês recebem o safari e recebem o cenário. É aqui onde a criança vai olhar esse espelho e montar aqui. E vocês recebem mais os animais em PDF. Então, eu acabei de cortar o último aqui, ó. Então, eu acabei de cortar. Imprimi em papel fotográfico. E aí, ele fica com ele é espesso, né? Um pouco mais espesso, mais grosso. Ela vai achar mais interessante, digamos, o touro. E aí, ela vai ver que o touro tá nessa posição. Ela vai colocar o touro aqui. Mas aí, em seguida, ela quer colocar o tucano. Então, ela vai pegar o tucano. Ela vai ter que observar que o tucano está próximo às folhas. Então, ela vai ter que colocar aqui, próximo às folhas. E aí, ela vai colocar a girafa. Não, vamos lá, o leão. Depois, ela vai querer colocar a girafa. E aí, quando ela for colocar a girafa aqui, ela vai ter que observar que a girafa está por trás do tucano, está por trás do leão. Então, ela vai ter que trabalhar a observação e esse posicionamento, tá? E assim ela vai precisar montar o jogo inteiro, entender que o elefante está aqui atrás, o leão está na frente, esse macaquinho, ele está em cima do touro, esse tá no coqueiro. É óbvio que a criança, ela vai montando hipóteses. Então, ela vai colocar esse macaco aqui, e aí ela vai ver que esse não é o que tem o rabinho para cima, e aí ela vai trocar. Enfim, isso é um exercício maravilhoso para as atividades cerebrais e para a questão dos conceitos matemáticos. Atrás, na frente, em cima e embaixo. Além de ser uma fofura, né, gente? Então, a criança vai precisar montar igual. Gente, esse é o nosso jogo das formas, tá? Vocês vão receber em PDF 5 cartelas dessas aqui, com as formas, com cores diferentes e posicionamentos diferentes. E aí você recebe 5 cartelas iguais para fazer o recorte, tá? Eu imprimi em papel fotográfico e aí já fica com a qualidade bem bacana, ó. O papel fotográfico ele tem uma espessura um pouco mais grossinha e aí você consegue fazer seu jogo legal. Você pode imprimir em papel comum e pedir para plastificar. Você leva cortadinho assim e pede numa papelaria ou numa gráfica para plastificar e aí você ganha mais durabilidade nas suas peças, tá? Então, a criança, ela vai ter que encontrar cada forma. Então, o que é legal você fazer? Cortar mais de uma cartela. Se for uma criança menor, você corta só 2 cartelas para ela escolher. Se for uma criança maior, você corta as 5 cartelas e embaralha todas as peças. E aí, embaralhando tudo para a criança fazer esse exercício, né? De localizar cada forma, cada tamanho, cada cor, cada posicionamento das cartas. Então, se torna um jogo bem legal para trabalhar os conceitos matemáticos, atenção, concentração. Então, é bem bacana. Então, aqui, ó, não é a mesma forma. Aqui não é a mesma cor. Então, a criança vai começar a trabalhar esse exercício, tá? Aqui ele vai ter que encontrar o posicionamento, entendendo também o que é que tá em cima, o que é que tá embaixo, o que é que tá ao lado. E aí ele vai pondo aqui as cartas. E aí ele vai ter que encontrar as 5 figuras. Aliás, as figuras das 5 cartelas para completar, tá bom? Gente, esse é o nosso jogo da memória, tá?
vocês podem imprimir em papel A4. Eu fiz um recorte aqui de algumas letras, mas vocês recebem eles de A a Z, tá bom? Então, cada letra, ela tem a letra bastão maiúscula e a letra cursiva. E sempre vai ter uma imagem associada à palavra. Isso é importantíssimo para as crianças que estão em alfabetização, para que elas entendam e associem o som e a palavra à imagem, tá? Então, vocês vão fazer um recorte, eu imprimi em papel fotográfico, ó, e aí já fica com a qualidade bem bacana. Vocês podem imprimir em papel comum e levar numa papelaria, pedir para plastificar, tá? Leva assim cortadinho. Esse é o nosso quebra-cabeça alfabeto. Vocês vão receber em PDF uma página com a base, para que a criança olhe o que ela precisa construir, e uma página com a base dentro do formato do quebra-cabeça para vocês cortarem. Então, vão 2 folhas, uma com a base, outra com o quebra-cabeça para cortar. E aí, a criança ela vai precisar levantar de várias hipóteses de erro e acerto. Ela vai ter que encontrar uma maneira para fazer a montagem, como todo quebra-cabeça. Mas o quebra-cabeça, ele é um jogo que trabalha muitas sinapses cerebrais, que trabalha muitos conceitos, né, de hipótese, de teste. Vocês podem passar fita adesiva, sabe aquela fita adesiva larga? Vocês podem passar aqui nas peças, ó. E aí elas vão ganhar uma durabilidade. Vocês podem plastificar. Essas aqui estão impressas em papel fotográfico. Então, ela já tem uma espessura um pouco mais firme e a impressão também sai com uma qualidade muito boa. Então, a criança vai montar aqui, ó, ABC, ela vai ter que achar o D. Depois ela vai ter que completar o E. Então, vamos lá, onde é que tá o E? Aqui, ó, E, F. Então, esse é o nosso quebra-cabeça alfabeto. Aqui tá o nosso DDoS, Animais da Fazenda. Então, você recebe assim, ó, em PDF, 10 animais. Eu fiz o corte aqui, ó. Você pode fazer um corte só ao redor. E aí, facilita, né, para você cortar. E aqui, o círculozinho é só para você ter uma ideia de onde fazer o corte, né? Se você tiver mais habilidade, né? Ou se você tiver um estilete, eu tentei cortar com estilete também, mas assim eu achei mais prático. Então, você corta, a criança, ela vai colocar os dedinhos aqui para fazer a brincadeira, e aí ela vai soltar a imaginação. Então, como o meu dedo é um pouquinho maior, né, que o de uma criança, mas aí ela vai brincar aqui, ó. Então, ela pode contar, ela pode criar uma história com os animais. A criança, ela vai articulando as memórias. O faz de conta, né? Quando ela colocar os dedinhos aqui, que ela for brincar, ela vai usar o faz de conta, que é uma etapa importantíssima do desenvolvimento cognitivo infantil. A criança precisa brincar de faz de conta. Ela precisa imaginar, ela precisa se colocar no lugar do outro. Então, quando a criança colocar esse DDoS do coelho, por exemplo, ela vai criar uma história onde ela use as características do coelho. Então, isso é importantíssimo. Então, ela vai criar uma história dizendo que o coelhinho pulou, que ele comeu cenoura, que chegou o coelhinho da Páscoa. Então, tudo isso que a criança vai precisar acessar na memória para fazer o faz de conta ajuda no desenvolvimento cognitivo. Então, esse tipo de artifício, de recurso, ele parece um recurso muito simples, mas quando a gente para fazer uma análise pedagógica do material, a gente começa a entender um pouco melhor. Então, se a criança vai trabalhar com o coelho, como eu falei para vocês, ela vai ter que acessar as memórias dela em relação ao que é o coelho, quais as ligações sociais que ela pode fazer. Então, ela não vê um coelho na casa do amiguinho, por exemplo. Então, ela vai criar uma história onde o coelho pula numa fazenda, onde ele pula num ambiente livre, ele come cenoura. Então, ele vai ter que acessar todas essas memórias para fazer o faz de conta com o coelho e assim com os animais.